Manhã Diversa de volta agora às 11 horas e 33 minutos e a gente vai fazer contato com o nosso jornalismo da Diversa. E a equipe do Jornal Diversa em Rede já está preparando a edição do jornal de hoje e é claro que a Renata já está aqui para contar pra gente quais vão ser os destaques. Renata, já adianta pra gente aí o que vai ter de bom no jornal hoje. Vamos lá, Mariana, vamos falar um pouco sobre o aumento do endividamento das pessoas aqui no país, tá? 75% das famílias brasileiras apresentam, né, tem alguma dívida. Então a gente vai trazer essa discussão para cá também, para o nosso jornal. A gente vai atualizar também, gente, o caso de empresas mineiras que estavam supostamente fabricando máscaras hospitalares falsificadas. Vejam bem, hein? Esse caso está sendo investigado. Hoje é dia também, gente, de quadro da saúde, né? Quarta-feira é dia, então, de quadro para falar sobre saúde. E como hoje, né, é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, né? A gente vai trazer um especialista, então, para falar sobre o assunto e também atualizar informações sobre isso, porque a Anvisa, né, ela aprovou um medicamento para o tratamento contra o HIV. Então, esse também vai ser um dos assuntos em destaque do jornal. E, por fim, a gente vai trazer para a nossa região a discussão sobre o surto de gripe provocado pelo vírus influenza no Rio de Janeiro. E a gente vai falar também a respeito disso, porque principalmente Juiz de Fora está muito próximo ao Rio, né? E estão tendo, então, casos aí gripais nessas regiões. A gente vai trazer essa discussão para cá. Será que está aumentando, né, o caso aqui em Juiz de Fora e também é próximo à cidade? Os nossos correspondentes, então, trazem esse assunto para ser discutido no nosso jornal Diversa em Rede, que começa a partir das 6 da noite. Meninas, é com vocês. Renata, muito obrigada. Amanhã, é claro, você volta para dar mais notícia para a gente. E você aí de casa reforça, como sempre, a gente reforça o convite para assistir o Diversa em Rede às 18 horas aqui na Diversa. Até amanhã, Renata. E aqui no estúdio a gente continua a nossa entrevista sobre orientação profissional com a psicóloga Marcela Lasmar. E vamos de mais pergunta aqui, né? É assunto que não acaba mais, não. Né? Para quem é pai ou mãe que está assistindo a gente, que tem um filho passando por esse momento, né? Qual que é o papel dos pais nessa escolha? Como ajudar? Olha, essa pergunta realmente é uma pergunta muito importante, porque os pais, eles sofrem junto, né? Quando os meninos estão angustiados, assim, eu falo que se o filho está bem, o pai está bem, né? Se o filho está angustiado, o pai sofre junto. Uma dica que eu diria, Mari, assim, parece óbvio, tá? Mas a gente vê que não é óbvio na prática. Sentar e ouvir de fato as dúvidas, as angústias, porque muitos pais, no anseio de querer ajudar, né? Não tem ninguém que ama mais aquele ser do que o pai e a mãe, mas no anseio de ajudar, às vezes não conseguem deixar o filho pôr para fora aquela confusão, aquilo que nem o filho está sabendo dizer muitas das vezes, né? Então, às vezes, na pressão, na cobrança por um filho, você tem que escolher alguma coisa, né? E eu acho que é papel dos pais, sim, mas principalmente eu vejo que o primeiro ponto para se começar um diálogo é o acolhimento, né? Eu acho que, assim, os pais pararem para ouvir, mas uma escuta com qualidade, sabe, Mari? Assim, porque quando o pai para ouvir de verdade, né? Às vezes o filho está trazendo ali o argumento dele, por que ele está pensando no jornalismo, por exemplo, por que ele está naquela confusão, mas meu filho, e às vezes o filho não consegue nem concluir, nem acabar de pôr para fora a confusão, aquilo que nem ele está conseguindo explicar. E, gente, assim, para o adolescente, agora falando, né, para você que é pai e mãe, está nos assistindo, para o adolescente, esse apoio dos pais, ele faz toda a diferença, principalmente no quadro emocional do filho, né? Já é todo um processo de mudança, finalização de um ciclo, né? É um marco, né, na nossa cultura, na nossa sociedade, o final do ensino médio, a entrada, né, para o ensino superior. Então, assim, é o famoso e agora, virei gente grande. Então, assim, esse é o primeiro ponto, o acolhimento. Segundo ponto que eu digo, meninas, para os pais, o acolhimento, obviamente, a orientação. Me lembro que meu pai, quando eu fui escolher, ele fez uma coisa que eu não me esqueço até hoje, que ele disse assim, você sabe disso, mercado de trabalho da psicologia, como é que é, retorno financeiro, você vai ter que trabalhar muito, minha filha. Não, pai, eu sou ciente, né? Então, assim, o pai acolher não significa não orientar e não conscientizar, mas às vezes o pai, na melhor das intenções, acaba induzindo, influenciando uma escolha, né? Enfim, às vezes o filho não sente espaço de dividir sobre aquele assunto, né? Então, esse acolhimento, essa orientação
E se às vezes o filho traz um curso, gente, igual uma vez uma filha estava em dúvida entre relações internacionais e outros cursos. E a mãe falou assim, nossa, mas eu nem sei exatamente, conheço de nome, mas se me perguntar o que faz um profissional dessa área, então essa importância também, muitas das vezes, dos pais se interessarem por ir pesquisar a fundo em sites de confiança, né, gente, obviamente, em sites de universidades, guia do estudante, para que os pais também possam dar uma orientação mais consistente, mais atualizada. Por exemplo, se a gente pegar, sei lá, engenharia civil, a engenharia, gente, o curso de engenharia hoje é completamente diferente do curso que talvez o pai, o tio, o primo fez há 20 anos atrás, há 15, há 30 anos atrás. Então, essa atualização, ela é muito importante para que os pais possam também ajudar nesse processo. Mas, por último, Mari, assim, em relação aos pais, né, o mais importante é dizer que é muito importante você dar autonomia para o seu filho fazer as escolhas, né? Por quê? Até porque, gente, um dia o pai e mãe não vão estar aqui, né? Então, assim, a escolha da profissão, como a gente falou antes, não é a última, é a primeira de muitas significativas. Então, se o filho também não desenvolve essa autonomia, é complexo também ele poder ser gente grande, às vezes ir morar numa outra cidade, né? Muitas das vezes vai fazer faculdade fora, tem que se virar sem os pais. Então, o pai e a mãe dar esse voto de confiança também é muito importante, porque o filho vai se sentir responsável. Eu não estou fazendo aquilo porque meu pai falou, minha mãe falou, mas eu estou fazendo por esses motivos que eu quero e, digamos assim, dê o que der, né? Ele vai ser responsável pelas consequências daquela escolha. É diferente dele falar, tá vendo, pai? Eu fui, ó, agora você que falou, né? Então, essa cumplicidade, essa parceria é fundamental, principalmente para a estabilidade emocional dos meninos. Até mesmo para os pais não depositarem expectativas e frustrações próprias, né? Muito, em isso cima da acontece escolha muito. do filho, ou então não é uma necessidade deles, eu quero que você trabalhe no negócio da minha família, ou que E siga a carreira sem maldade, da família. sabe, assim. Mari? Muito pelo contrário, eu falo, gente, quem quer mais a felicidade, né, do filho do que um pai e uma mãe? Quem mais se preocupa com... Eu sou mãe, né? Eu sei disso. Quem mais se preocupa com os meus filhos, com a felicidade deles do que eu? Mas, às vezes, o meu conceito de felicidade é diferente daquilo. Por exemplo, né? Eu me lembro que... Isso acontece várias vezes, mas eu me lembro de um caso recente que o pai disse pra mim, falou assim... Até o último minuto ele insistia para que a filha fizesse um determinado curso, né? Que era um curso que ele gostaria de ter feito e não pôde fazer. Que, na verdade, gente, não tinha nada, era um curso da área da saúde e a menina, assim, ela falava, gente, eu não posso ver sangue, tudo que era ligado à saúde não tinha realmente a ver com ela, com as habilidades, com os interesses, com as características dela, né? Então, assim, é muito importante esse espaço de gente, eu vou dizer para vocês, não é algo simples. E pai e mãe, não deixa essa conversa para a última hora. Eu vejo isso muito acontecer. Às vezes, na semana do SISU, quantos pais nos procuram o SISU aberto, né? Procuram a gente aqui na Facilitando Escolhas pedindo um socorro. Falo, gente, mas em cima da hora é tão mais difícil, né? Então vamos aproveitar, a moçada vai entrar de férias, né? Vocês vão ter tempo de qualidade, senta, conversa, pergunta para o filho como está sendo, quais cursos ele está pensando, né? Para não deixar realmente ali para a hora do gol. E Marcela, não é só adolescente que sofre, né, com essas coisas. Antes fosse, imagina, passou a adolescência, resolveu. Não, tem adulto também. Tem muito adulto que tá aí, né, tá querendo fazer um novo curso, tá tentando o Enem. Quando é adulto, é mais complicado, é mais fácil, são outras orientações. Talvez um adulto que tá aí na profissão há anos também e tá pensando em mudar. Quais são esses sinais? Olha, essa coisa do mudar de profissão, eu diria, vou dizer aqui para vocês, né? Ela é digamos assim, ela é um tabu ainda na nossa sociedade, né? Muitas pessoas já lidam com isso de uma forma mais natural, não, tá tudo certo, muitas famílias, né, enfim, acolhem. Mas quando é adulto, muitas das vezes, nossa, mas a essa altura do campeonato, né? Então, às vezes tem, enfim, um certo julgamento, uma pressão social, digamos assim. E aí você perguntou se é mais fácil ou mais difícil. Por um lado, eu acho que é mais fácil no sentido da maturidade, né? Um adulto, por exemplo, de 30, de 40 anos, é obviamente muito mais maduro do que um adolescente, né? Enfim, então, pelo quesito maturidade, é mais fácil. Por outro lado, às vezes a pessoa já tem responsabilidades, né? Na maioria das vezes, de vida adulta, de compromisso financeiro, às vezes já tem uma família, enfim. Então, não é simplesmente não estou satisfeito. É muito importante ele
planejar essa mudança, essa transição que a gente chama de carreira, né? Então, assim, realmente ponderar, fazer um planejamento financeiro, né, de preferência, para que, se for o caso, por exemplo, de fazer um Enem, né, de fazer um novo curso, que isso possa ser, digamos assim, causar o menor sofrimento possível, né? Que a mudança seja realmente para oxigenar, para trazer algo de positivo, para valer a pena, e não simplesmente para ser algo ainda mais maçante, às vezes motivo de conflito no casamento, né, que isso acontece também. Então é muito importante, sim, ser algo pensado, ponderado, planejado. Mas também ninguém precisa ficar sofrendo a vida inteira, né, gente, com algo que não se identifica, né? Verdade. Agora, voltando um pouco para o assunto do SISU, né? Porque a gente sabe que existem as profissões mais tradicionais, como é o caso do direito, da medicina e da engenharia, que acabam também sendo as mais concorridas. E, por outro lado, existem umas que são menos tradicionais, que têm um ponto de corte menor. E isso acaba sendo um ponto de escolha que muita gente leva em conta. Ah, eu não estudei o suficiente para passar em tal profissão, porque eu não vou conseguir alcançar o ponto de corte, então vou escolher uma que tem um ponto de corte menor. Quais que são os perigos de seguir de usar isso como um parâmetro para a escolha? Nossa, gente, isso acontece muito, mas muito, né? Minha nota dá para, logo eu tenho que escolher entre esses aqui, Marcela, entre esses 6, 8 aqui, porque minha nota deu para. Eu recebo muitos universitários, gente, muitos que lá na frente, porque entrou para o que a nota deu para, né? Então, assim, mas Marcela, se a nota não dá também, como é que eu vou entrar? Gente, vamos começar do começo, sabe? Eu acho que o primeiro ponto é realmente pensar o que tem a ver com você. Não significa que esse tem a ver seja um curso só. Pode ser mais de um, né? Mas que esse mais de um faça sentido para a pessoa. E não a pessoa que está, por exemplo, pensando ali na economia, na administração, sei lá, numa engenharia de produção, que tem ali uma coesão, de repente a nota deu para, sei lá, física. Não, mas física é exatas. Então, eu pensei ali em engenharia de produção, que era a minha primeira opção. Não, tem que ter realmente uma ligação, principalmente em relação à prática, né, das profissões. Você falou uma outra coisa, Mário, volta aí para minha pergunta. Não, era isso mesmo. Até porque na hora de colocar na conta, o que vale mais? Você ficar um ano a mais talvez estudando, Sim, ou você passar 50 anos infeliz trabalhando com alguma coisa que você não gosta, então assim... Lembrei de um ponto, né? Eu pedi que vocês voltarem a pergunta justamente por isso. Aqui entra um ponto muito importante, que é uma cobrança muito grande e que é quase que fosse assim natural, que é a questão das escolas, né? Então, assim, as escolas, gente, a gente tem várias escolas parceiras, é muito importante. A escola tem um papel fundamental, assim como a família, a gente falou muito da família. Mas eu acho que é importante mencionar aqui a questão da escola também, porque esses cursos mais tradicionais, querendo ou não, eles trazem um nome importante, mostram que realmente a escola tem uma qualidade, né, enfim, de ensino e é possível o menino estudar ali e ser aprovado. Isso é muito importante. Mas o problema é quando a gente para o olhar só nisso, né? Então, às vezes o menino fala assim, nossa, eu não aguento mais, chega para pedir ajuda e fala assim, meus professores todos falam que eu vou fazer medicina porque eu tenho nota que dá para passar em medicina, né? Ou eu tenho nota que dá para passar em direito, né? Mas não é direito que eu quero, não é medicina, eu quero tal coisa, né? Então, assim, como que é importante o que a gente chama quando eu falava no começo do olhar para fora também, Mari, no sentido de não olhar o que a gente chama de influências, né? Então, assim, por que eu tô pensando em fazer engenharia de produção? Né? E às vezes na família tem, Marcela, então você está falando que se tiver na família eu não posso fazer, muito pelo contrário, se você realmente tiver a ver com aquilo, você vai ter a faca e o queijo, perfeito, quem não quer, né? O pai, o tio já tem um consultório, já é dentista, já tem uma empresa, fantástico. O problema é quando a gente só apenas segue o fluxo, ou porque já tem na família, ou porque é um curso mais tradicional, mais renomado, que as escolas acabam dando uma ênfase maior. Então assim, eu falo com a moçada, toma cuidado com isso, gente. Pesquise a fundo para você ver se você está indo realmente porque tem a ver com você, ou porque está na moda determinado curso, ou porque é valorizado no meu ciclo de amizades, né? Aonde eu estou. Ele acha que o valor dele, como pessoa, muitas das vezes é inconsciente, às vezes. Mas o seu valor como adolescente, como jovem, como pessoa, não está no curso que você vai escolher, né? Então, tentar fazer uma escolha o mais autêntica possível.
Marcela, muito obrigada por todas essas informações tão valiosas. Né? A gente sabe, ainda mais agora, nesse período de Enem, que tem muita gente precisando dessas dicas. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, aqui no Manhã Diversas. Muito obrigada. E se eu fosse você aí de casa, não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre flores comestíveis e tem também o nosso boletim esportivo. É só o tempo de tomar uma aguinha e a gente já volta.